amiga, aos mentores desse trabalho, pela oportunidade do encontro, de podermos trocar ideias sobre esse tema que tem sido tão caro para mim, eu imagino que para todos nós espíritas, especialmente nesse momento de grandes transformações que estamos todos passando a nível planetário. Esse é um tema que me toca muito profundamente desde a minha época de graduação, há 15 anos atrás. E, por acaso, ele se tornou muito especial assim, na minha vida, porque foram surgindo muitas oportunidades assim, de eu fazer encontros com as crianças, né? E em diversos ambientes, na clínica, na escola, na casa espírita. Então, é um tema que é muito caro para mim. E eu tenho refletido muito ultimamente sobre os processos de transformação que a infância vem passando. Existe um movimento muito grande dentro das políticas públicas e do próprio movimento científico de constatar a importância de colocar a infância, especialmente a primeira infância, como um centro ao redor do qual toda a sociedade deve se estruturar. E não é à toa que isso acontece, né? Isso é resultado de um longo processo de constatação de que as verdadeiras transformações sociais só podem acontecer a partir do momento em que nós conseguirmos dar mais atenção e cuidado a esses momentos primeiros da vida de um ser humano, da vida de um espírito. Isso, para nós, da doutrina espírita, não é uma novidade, é um conhecimento já muito antigo. Mas, apesar de termos todo esse arsenal de conhecimento que a doutrina nos oportuniza, nos possibilita, nós também somos seres humanos dentro de uma sociedade cuja estrutura não favorece a infância. E por que não favorece a infância? Porque o nosso modelo de produção, o nosso modelo de consumo, o nosso modelo capitalista, que é o que tem estruturado a nossa forma de viver, nos distancia da possibilidade de pararmos para acompanhar e para olhar para as crianças. A infância, a gestação, o nascimento, esses momentos iniciais da vida, inclusive quando a gente pensa na própria figura de uma mulher gestando um bebê, o que vem à nossa mente? Um momento de tempo, uma parada, né? Muitas gestantes costumam falar, utilizar esse termo, né? Que o mundo gira em torno da barriga, né? Porque parece que aquele momento é um momento tão especial, de tantas transformações na mulher. As mulheres costumam, quando tem essa possibilidade, quando não são afetadas por outros problemas de ordem emocional ou por questões da vida realmente, de trabalho, de ter que lutar pela sobrevivência, as mulheres costumam relatar muito isso, das transformações que acontecem nesse processo e como isso demanda delas um tempo de parar para sentir, de parar para observar. Então, a infância é esse período. É um período no qual nós, adultos, precisamos também parar para olhar, parar para escutar. Como é que a gente faz isso? Isso é um grande desafio dentro dessa sociedade tão caótica que a gente vive. Todos nós, mesmo dentro da doutrina espírita, de certa forma estamos submetidos a essa lógica, porque também precisamos sobreviver. E muitas vezes acabamos nos perdendo da essência dos nossos valores, daquilo que a própria doutrina nos propõe, que é a premência do espírito. Então, nós nos envolvemos com o mundo
Nós nos envolvemos com a matéria e esquecemos muitas vezes no nosso dia a dia que somos espíritos. E aí a gente deixa para lembrar disso quando a gente chega na casa espírita, quando a gente está numa palestra, né, numa doutrinária. Então, aí a gente lembra, a gente se recorda, mas no nosso dia a dia, viver enquanto espíritos é um desafio, não é? Uma coisa é saber-se espírito, outra coisa é viver como espírito. E as crianças, especialmente, nos auxiliam nesse processo, né? Se nós estivermos abertos verdadeiramente para vivenciar aquilo que Deus, essa inteligência suprema, nos propicia através do nascimento de uma nova vida, se estivermos abertos de fato para isso, todos nós adultos podemos nos confrontar ou ter a oportunidade de nos confrontarmos com experiências profundamente transformadoras. Porque cuidar da infância é cuidar de nós mesmos. Quando nós estamos cuidando de uma criança, é para nós que estamos olhando. A criança tão pequena tem esse poder, né, de nos mostrar, de nos apresentar quem nós verdadeiramente somos, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos da nossa própria infância, né? As dificuldades que nós passamos lá atrás, mas também as experiências positivas, as experiências boas e saudáveis que nós vivenciamos. Então, olhar para a infância, olhar para a criança, é olhar para si. E como tudo na vida existe para nos oportunizar o crescimento, nos oportunizar o progresso, a experiência também, seja através da paternidade, da maternidade, seja através do contato com a criança por meio da evangelização ou por meio da escolarização formal, ainda assim são também oportunidades para todos nós. Costuma-se dizer que para você educar uma criança é preciso uma comunidade inteira, né? Então você tem os pais, você tem os cuidadores principais, a família como responsável, mas toda uma cultura, toda uma sociedade contribui e interfere no processo educativo. Então, isso serve para a gente ter noção do quão complexo é esse processo e do quão exigente ele é também, né? Muitas vezes nós imaginamos que ter filhos ou cuidar de crianças seja algo muito instintivo, um processo muito natural, mas não é bem assim. Da mesma maneira como nós nos dedicamos à nossa vida, ao nosso desenvolvimento, aos estudos, e precisamos nos empenhar para isso, no trato com a criança, seja de que natureza for, seja através da paternidade, da maternidade, seja através dos laços familiares, seja através dos meios educativos, seja de qual ambiente for, exige também de nós um processo de capacitação. Por que a gente se capacita para tantas coisas na nossa vida? Não é, por exemplo, vocês estavam conversando aqui no momento que eu entrei, né, sobre esse aprendizado das tecnologias. Então, é algo para o qual nós precisamos nos capacitar, porque essa é a nossa realidade do momento, não é verdade? E a tendência é que isso se amplie. Então, a gente precisou se capacitar para isso, a gente precisou procurar ajuda. Por quê que quando a gente fala de cuidar da infância, a gente não tem essa mesma visão de que a gente precisa se capacitar, de que a gente precisa buscar muitas vezes auxílio para isso? E esses auxílios são de naturezas diversas, não é? Então, um auxílio muitas vezes emocional, cuidar das nossas emoções, um auxílio em termos cognitivos mesmo, de aprendizado, da gente buscar compreender qual a necessidade da criança e de que maneira nós podemos responder de uma forma eficiente àquelas necessidades. O conhecimento hoje é muito disponível, é muito acessível, então buscar informação é importante.
né? Buscar o apoio, por exemplo, da casa espírita, que deve, para a nossa comunidade, servir como um direcionador. A casa espírita deveria ser um centro, né? Um núcleo ao redor do qual as pessoas se direcionassem para buscar respostas e orientações para as suas dificuldades, inclusive dificuldades em relação aos seus próprios filhos, como cuidar, né? Qual a melhor conduta. Então, todos esses aspectos são muito importantes. Então, além desse ponto, que são as contribuições da doutrina espírita, eu gostaria, para a criação das crianças, para a educação das crianças, eu gostaria de utilizar esse referencial, colocando como centro a contribuição que as crianças têm na nossa vida. Porque a gente sempre fala muito das nossas responsabilidades. Nós, adultos, temos responsabilidades com as crianças, mas esquecemos de observar que as crianças nos trazem muito. As crianças acrescentam demais ao nosso processo de progresso, de desenvolvimento enquanto espíritos que nós somos. A gente tem essa tendência, né, porque somos adultos, somos maiores, de imaginar que nós é que fazemos, porque nós somos superiores. O adulto é superior à criança, então é o adulto que transmite, é o adulto que faz. Mas a minha ideia é que a gente possa olhar para as crianças e perceber o que elas nos agregam, o que elas trazem para a gente. E quando a gente muda essa visão, o processo se torna profundamente transformador e de crescimento para todos nós. As crianças nos ensinam muito. Então, se a gente for pensar, se a gente for lá para o Livro dos Espíritos, né, na questão 383, o que a gente encontra quando Kardec faz a seguinte pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Qual é a resposta que Kardec tem, né? O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe. Então, se a gente for pensar na nossa existência, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, né? Qual o período que é mais disponível, mais acessível aos aprendizados? Né? O período de maior capacidade de superação, de regeneração, de desenvolvimento. Isso acontece justamente na infância. A gente tem esse conhecimento através da doutrina, mas é um conhecimento que a ciência também corrobora, né? A ciência também vai explicar para a gente, por exemplo, do ponto de vista cerebral, quais são as transformações que acontecem, os nascimentos de neurônios que possibilitam grandes aprendizados. Então, é como se tudo aquilo, desde o período da gestação, né? A gente já sabia disso, a doutrina espírita já nos informava acerca disso, que desde a gestação esses aprendizados já estão acontecendo. Tudo aquilo que acontece no ambiente materno afeta o bebê. E hoje a ciência comprova isso e tem comprovado cada vez mais por meio de ressonância, por meio de ultrassons, então, e de determinados experimentos que são feitos, né, durante a gestação e depois que o bebê nasce. Então, já se percebe que naquele período houve um aprendizado. Isso era inimaginável do ponto de vista materialista há algumas décadas atrás. E hoje a ciência tem meios de comprovar, né? Então vejam a riqueza desse momento. E aí o que acontece? Todos esses processos, né, de transformação que podem acontecer, de desenvolvimento, de progresso, especialmente da gestação até o 6º ano de vida, por conta das condições orgânicas de recuperação, até mesmo quando uma criança sofre um processo de lesão física, a gente observa que a recuperação dela é infinitamente mais rápida do que a recuperação de um adulto, porque ela tem um ambiente físico propício para isso.
né? É como se nesse processo de desenvolvimento todas as células estão colaborando para a recuperação, para o desenvolvimento, para o crescimento. Então tudo se restaura com muito mais facilidade. E da mesma maneira, os aprendizados que se tem nesse período funcionam como marcas, como fotografias que ficam ali registradas, né, no corpo, no próprio espírito. Então, à medida que o tempo vai passando, se torna mais difícil realizar mudanças, alterações nesse processo. Aí vocês podem perguntar, Amanda, mas a gente se desenvolve do ponto de vista material, do ponto de vista científico, materialista, a gente se desenvolve. Hoje em dia, a ciência já diz que a gente se desenvolve até o momento que a gente está morrendo. E, de fato, mas o que acontece? Depois do sexto ano, esses processos de mudança, de corrigir determinados danos que foram gerados anteriormente, se torna muito mais complexo, muito mais difícil. Por quê? Porque já não encontram um ambiente orgânico tão favorável. Isso não significa que as mudanças não vão acontecer, elas vão acontecer, mas de uma forma muito mais lenta, muito mais difícil, muito mais complexa e que exige muito mais da gente, que exige muito mais investimento, inclusive do próprio indivíduo. Não é à toa que adultos já vamos parar em consultórios de psicólogos, de psicanalistas, para quê? O que a gente gira, 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 gira. O que a gente para? Em que ponto que a gente para poder falar sobre a infância, não é? Sempre somos questionados e inquiridos a respeito disso, justamente por quê? Porque é uma época crucial das nossas vidas. Então, essa primeira infância consiste justamente nesse período, no período desde a gestação até o sexto ano de idade, né? E aí a gente tem as neurociências, a gente tem os estudos de desenvolvimento da psicologia, os estudos da pedagogia, todos reforçam essa mesma questão, que é o período de maiores possibilidades para a formação de competências humanas, né? Então, esse aprendizado, especialmente quando a criança tem acesso a uma boa educação, que ela pode brincar. E quando eu digo boa educação, eu não falo no sentido de riqueza, né? Eu falo no sentido de poder brincar, poder ter qualidade de vida, ter acesso a uma boa alimentação, ter acesso à educação. Então, quando a criança tem a possibilidade de desenvolver, de utilizar os seus sentidos, né? A sua visão, a sua audição, o seu paladar, o seu tato, quando ela pode utilizar os seus sentidos através das brincadeiras, através do lúdico, através de ambientes desafiadores de aprendizagem, esses processos que são potencialmente favoráveis, eles impulsionam a aprendizagem. Então, tudo acontece de forma muito rápida. Pessoas que convivem com crianças, às vezes, relatam isso, né? Nossa, mas eu estava fazendo não sei o quê e fulaninho estava ali, sentado assistindo televisão. E eu achei que não estava nem prestando atenção. Quando eu vi, ele estava repetindo a mesma coisa que eu estava fazendo. Ou então, eu imaginei que eles não estavam escutando. Eu imaginei que eles não tinham nem noção sobre o que eu estava falando, e aí a criança aparece e dá conta de repetir aquele assunto que você estava tratando com outra pessoa. Isso, esses são exemplos, na verdade, desse potencial que as crianças têm, que muitas vezes nós subestimamos. Né? Nós imaginamos que aqueles conflitos domésticos, né, que o pai e a mãe vão para dentro do quarto, trancam a porta para brigar, a gente imagina que a criança nem suspeita do que esteja acontecendo, mas ela sabe. As crianças sempre sabem de tudo o que acontece dentro da família. Elas podem não ter consciência, elas podem não conseguir organizar aquele conteúdo de uma forma consciente, podem não conseguir verbalizar, mas elas sabem. Elas sabem, e tanto sabem que expressam esses conflitos ou essa harmonia no seu próprio corpo.
Então, através de doenças, por exemplo, psicossomáticas, através de dificuldades de aprendizagem na escola, através de dificuldades na interação com os coleguinhas, dificuldade de respeitar regras. Tudo que a criança manifesta pode ser sintomático daquele ambiente emocional no qual a criança vive, né? Então, isso faz com que a gente dê um especial destaque para esse ambiente. O ambiente é muito importante. Quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando só da casa, da escola, não é esse ambiente. É um ambiente de pessoas, ambiente de relações, né? Por exemplo, até os pensamentos que os pais têm dentro de casa interferem na criança, na sensibilidade da criança, porque o que que ela está? Ela está com as anteninhas completamente ligadas, não é? Elas estão com as anteninhas assim, super conectadas com tudo. É como se fosse um radar captando tudo que está acontecendo. Então, se os pais estão angustiados, se os pais estão deprimidos, se os pais estão passando por algum tipo de preocupação, a criança sente isso e expressa de alguma maneira. Não porque a criança seja passiva, a criança não é passiva, a criança é extremamente ativa. Afinal de contas, nós sabemos que se trata de um espírito, né? Então, não é uma tábua rasa que chegou ali simplesmente para absorver tudo. A criança também traz as suas contribuições, porque ela é um espírito. Então, ela já chega a esse mundo também dotada de características próprias, de competências próprias. Então, quando ela sente, quando ela faz essa leitura do ambiente, ela também interfere, ela também contribui para o ambiente. Muito interessante a gente observar as crianças hoje em dia, né? Às vezes a gente fica assim, estarrecido, né, com as falas sofisticadas que elas têm, muito sofisticadas, e às vezes elas dão do nada, assim, você está passando por um problema, a criança vem e fala uma coisa, né, e você fica assim. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez com minha sobrinha, minha afilhada, e eu estava acordando, levantando de manhã, aí ela veio até mim, ela falou assim, Dinda, a gente tem dinheiro para comprar o tempo? Aí eu falei assim, não, gente, isso é muito angustiante para uma pessoa que está acordando, né? A gente tem dinheiro para comprar o tempo. Ela tinha de 3 para 4 anos, ia fazer 4 anos. Então, o que que é isso, né? E se você não tem o time da coisa, a criança já deixou ali a pergunta, deixou a informação e ela sai, porque já mudou de interesse. Aí eu fui atrás depois, né? Falei, como assim, Cissa? Como assim comprar o tempo? O que é isso? Mas a ideia dela já tinha mudado, o foco de interesse já era outro. Então, eu fiquei com angústia, né? Refletindo sobre isso, questões existencialistas. Então, o que que significa isso? São coisas que as crianças trazem para a gente, né? E que geram um processo de transformação interna, se a gente souber aproveitar. Isso tudo para dizer o quê? Que boas experiências iniciais promovem um bom desenvolvimento da criança. Então, quanto mais o cérebro tem a oportunidade de viver nessa ambiência favorável, numa ambiência positiva, que também não é de hiperestimulação, não é de excessos, mas condições básicas boas, né, saudáveis para a criança, ela se desenvolve. Amanda, você quer dizer o que com isso? Que a gente tem que poupar a criança do sofrimento? De jeito nenhum. Não existe essa possibilidade, não é? E todas as vezes que a gente tenta proteger demais ou impedir que a criança caia, se machuque, impedir que a criança passe por um processo de frustração, o que que a gente está fazendo? Fragilizando. Fragilizando essa estrutura cerebral que está ali como uma máquina, justamente para promover uma série de aprendizados, promover a resolução de problemas, a resolução de conflitos. Então, ao invés de a gente impedir ou querer poupar a criança de passar pela situação difícil, nós podemos acompanhar a criança, né? E auxiliar, por exemplo, no processo de resolução, se ela estiver em conflito, se ela não estiver dando conta, é estar junto, mas não fazer por, né? Não é poupar ou impedir que a criança passe por isso.
Então, essa também é uma sabedoria que só quem tem tempo de olhar consegue. Só quem tem tempo para parar e acompanhar consegue. Então, por que que eu pontuo isso? O tempo de parar, o tempo de olhar, o tempo de escutar. Porque a gente se envolve na vida e a gente se esquece do que é verdadeiramente importante, dos valores que são verdadeiramente essenciais. E aí vocês podem imaginar assim, ah, Amanda, mas você está falando só de pai e de mãe? Não, porque toda a família, por exemplo, tem responsabilidade com a criança. E aí muitos podem falar assim, ah, Amanda, mas não fui eu que pari, eu não escolhi ter filho, mas você faz parte dessa família. Da mesma forma que nós fazemos parte da família universal. Então, você também tem responsabilidade. Todos nós temos tios, tias, avós, avós, madrinhos, madrinhas, professoras, professores, evangelizadores. Toda a comunidade tem responsabilidade, não é? Então, assim, às vezes o pai e a mãe não têm aquele tempo de parar e olhar durante o dia, mas está numa escola que tem uma professora sensível, que consegue parar, olhar e escutar. Isso também é muito desafiador para os professores, né? Porque a forma, a estrutura de ensino nossa também não favorece muito esse tempo, né? Tem que cumprir, tem que perseguir metas, tem que trabalhar determinados conteúdos, ou seja, é a sociedade da correria e da angústia. Como é que a gente vive dessa forma? A gente vive, não, a gente sobrevive. E as crianças pagam um preço muito alto por isso. E quando as crianças pagam um preço muito alto por isso, nós pagamos um preço altíssimo por isso, em todos os sentidos. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das catástrofes que acontecem na sociedade, do ponto de vista financeiro, porque corrigir é muito mais caro do que prevenir, né? Então a gente paga muito caro por tudo isso. E aí, quando a gente vai lá para a questão 109 do livro Consolador, Emmanuel recebe a seguinte pergunta, né? O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E aí, o que que ele vai dizer? Ele vai corroborar o que tem lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, e ele vai corroborar também com os achados científicos. E aí ele vai dizer o quê? Que é o período mais sério. Olha as palavras, né, de Emmanuel. É o período mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então, assim, não tem o que discutir em relação a isso. Lá no Livro dos Espíritos tem isso, Emmanuel nos afirma isso, a ciência nos afirma também da mesma maneira, é o período mais importante da vida, né? E aí Emmanuel vai dizer o quê? Até os 7 anos, esse espírito se encontra ainda nessa fase de adaptação, né? Como se o espírito tivesse ainda meio lá e meio cá. A encarnação não se concretizou ainda totalmente. Então, essa sensibilidade, né, essa abertura para o aprendizado é muito grande. Então, vocês imaginem a riqueza, como é frutífero se a gente conseguisse aproveitar tudo que a criança pode construir nesse período. Imagine o êxito para a encarnação desse espírito. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, se a gente cuidar bastante desse período, se a gente olhar bastante para ele, a gente vai ofertar condições para que essa criança, mesmo vivendo uma encarnação de desafios, ela vai ter muito mais chances de sair dessa encarnação exitosa do que com fracassos, com perdas. Então, é um cuidado, a casa espírita especialmente, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. A gente trata de tantos temas, mas esse processo de trazer os pais para junto, de conversar mais com os pais, né, de fazer grupos de pais, isso é tão importante para entender quais são as dificuldades que você está enfrentando com seu filho, né? O que está gerando angústia, dilema, como é educar para você
e apresentar a proposta doutrinária, evangélica também, que a doutrina espírita nos oferta, né? Emmanuel vai dizer assim, que quando se passa essa época infantil, a educação, se ela não tiver acontecido dentro do lar, como é que ela vai acontecer? Na vida, através de processos violentos, de provas rudes. Então, esse ambiente inicial, que a aprendizagem era muito fácil, era muito mais leve, muito mais sutil, se a gente não aproveita bem isso, a aprendizagem vai acontecer? Vai acontecer. Mas o que que Emmanuel está falando para a gente? Ó, processos violentos, né? Processos de provas rudes. Então, se a gente pode prevenir, para que que a gente vai remediar? Se a gente pode cuidar antes, né? Isso não significa que isso seja um processo muito fácil. Eu acho que todos nós encontramos muitas dificuldades, né, para educar as nossas crianças. Então, a minha infância, há 35 anos atrás, já não é a mesma infância de hoje, é completamente diferente. Então, exige outras competências dos pais, dos educadores e etc. Né? Quando a gente pensa na geração dos meus pais, na geração dos meus avós, a gente está falando de outras infâncias, mas ainda assim esses períodos de muita aprendizagem, de muito desenvolvimento. Só que todos nós adultos, independente do período que a gente vive, a gente está lidando com questões sociais diferentes, mas tem algumas coisas lá no fundo, que todos nós experimentamos, né? Essa angústia do cuidar de criança. Cuidar da criança também é muito angustiante. Por quê? Porque puxa de dentro da gente aquelas dificuldades, aquelas dores, aqueles sofrimentos que nós também passamos, né? As nossas crianças feridas internas, né, que nós carregamos dentro de nós, quando a gente está cuidando da criança, vem à tona. Eu me lembro um determinado episódio com a sobrinha minha, nós havíamos chamado a coleguinha, vizinha, para poder brincar com ela, e aí elas estavam naquele processo de disputa de brinquedo, né? A boneca, eu que vou brincar com a boneca, e aí começaram a brigar, e eu cheguei, aí eu falei assim, ela era muito pequena, eu falei assim, Cissa, é a nossa visita, vamos emprestar a boneca? Depois você brinca com a boneca. E aí ela deu a boneca, mas ela olhou para mim, um olhar de dor tão profundo que aquilo me marcou. Porque é como se ela estivesse dizendo assim: você está tirando de mim para dar para ela. E pode parecer uma coisa muito simples, mas toca nas nossas dificuldades. A gente não se dá conta disso muitas vezes, como as crianças têm esse poder de nos afetar. E aí, às vezes, a gente fica censurando os pais, né? Por que você fez isso? Porque você não devia ter dado o celular? Porque você não devia ter botado na televisão? Porque você tinha que ter sido mais duro, tinha que ter sido mais firme? Porque nós amamos julgar, não é verdade? A gente ama condenar e dizer qual que é o certo para as pessoas. Só que a gente não se dá conta de que muitas vezes os pais estão sofridos, angustiados, mobilizados internamente, não sabem o que fazer com aquilo, então reagem da forma mais simples e mais fácil que conseguem naquele momento, seja através de comportamentos tirânicos, por exemplo, sendo extremamente duros, autoritários, controladores, ou então facilitando demais. Nada disso é à toa. Né? Então, os pais também são indivíduos que precisam de atenção, que precisam de cuidado. E aí, essas dificuldades com as crianças são de ordem diversas. Por exemplo, eu imagino que quando a pessoa seja saudável, quando os pais são saudáveis, quando está acontecendo tudo bem na vida, né? E quando eu digo tudo bem, não é ausência de problemas, mas quando os pais são saudáveis mentalmente, que decidem ter filhos, os pais idealizam, né? Eles desejam ser bons educadores, eles desejam dar o melhor para os seus filhos, para que seus filhos sejam felizes, se desenvolvam bem. Os pais têm essas expectativas, né?
Só que frequentemente, o que que os pais falam? Eles relatam que sentem muita angústia. Por quê? Porque sempre tem a sensação de que estão falhando. Eles tentam fazer o melhor, mas sentem que em algum nível estão falhando com os filhos, né? Então, por exemplo, muitas vezes os pais acham que não são capazes de dar aquilo que os filhos precisam. Então, tem famílias, por exemplo, que passam por muitas dificuldades financeiras. E aí, às vezes, o pai e a mãe, ou às vezes só a mãe, ou só o pai, ou só o cuidador, precisa ser o arrimo da família, não tem condição de estar em casa. Então, isso também gera um conflito, né? Porque a gente está lidando com a necessidade de sobrevivência. A gente não tem um sistema de creche, de escola satisfatório o suficiente para que um pai e uma mãe vão trabalhar e deixem seus filhos, né, tranquilamente e depois possam retornar para os seus lares. Outra dificuldade também é a dificuldade de se relacionar com as crianças. Por quê? Né? A gente, enquanto adulto, a gente sabe que se relacionar não é fácil. Nós, uns com os outros, temos dificuldades de nos relacionarmos. Imagine com uma criança, imagine com filhos, que são relações dotadas de muita expectativa, né? Então, a gente tem muita expectativa com o filho de quê? De que o filho se comporte daquela forma que a gente imaginou que ele tinha que se comportar. E aí, quando isso não acontece, é muito difícil. Às vezes a gente exige das crianças coisas que nós mesmos não damos conta de fazer. Ou então, a gente tem a expectativa de que o filho seja tudo aquilo que a gente não foi. Ai, meu sonho era ser bailarina, então eu vou pegar a minha filha e vou colocar ali para ser bailarina, né? Mas só que a criança não quer ser bailarina, a criança quer judô, karatê, né? E aí, né? As nossas frustrações, aí é difícil, aí quer impor, não, minha filha, mas você tem que ser assim, você tem que ser delicada, não sei o quê. Então, isso gera um desencontro nesse relacionamento. De modo geral, as nossas intenções são boas, né? Quando a gente está saudável, quando a gente está bem, as nossas intenções são boas. Só que essas intenções, quando a gente vai investigar lá na raiz direitinho, sempre tem uma coisinha assim da gente querendo que a criança faça aquilo que a gente deseja, porque a gente entende que aquilo é o melhor para ela, não é? Só que um elemento muito importante para a gente compreender é o seguinte: nem sempre aquilo que é bom para a gente é bom para o outro. Nem sempre aquilo que é uma necessidade nossa é uma necessidade do outro. Vejam quantas coisas eu estou elencando aqui, que quando a gente está cuidando de uma criança, a gente precisa se confrontar. É muita coisa. Então, é um campo fértil de aprendizado? Mas é um campo também muito desafiador. E aí a gente imagina, por exemplo, naquelas situações de pais ou de mães que têm filhos com doenças crônicas, né, que não tem cura, então que precisam acompanhar, e às vezes, geralmente são as mulheres que cuidam, né? Então, às vezes, o pai ia trabalhar, etc, etc, mas não suporta aquela situação de adoecimento do filho. O que que eles fazem? Abandonam. Isso é muito comum. Então, as mães ficam sozinhas cuidando dos seus filhos com deficiências, com determinados problemas de saúde. Então, isso também é um peso, isso também é uma dificuldade e é algo que às vezes dificulta, né, a vida, o exercício positivo da vida, né? São mulheres que às vezes ficam deprimidas, porque precisam lutar, 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 lutar tanto para cuidar dos seus filhos que se desgastam, né? Que se desgastam muito. Então, ao invés da gente imaginar que a gente precisa chegar e impor as coisas aos filhos, tem coisas que não têm solução se a gente imaginar que a gente vai sempre determinar tudo. A criança coloca a gente em cada saia justa que a gente não sabe muito bem o que fazer. Como é que a gente aprende? A gente aprende no relacionamento. Lembrando sempre que se trata de um espírito, tem características próprias, né? Não nasceu de nós, veio através de nós, mas a origem não está em nós.
Então, assim, se esse espírito já tem características próprias, enquanto adulto, qual é a minha função? Olhar e pensar assim, quem é essa pessoa? Quais são as características que essa pessoa traz? Quais são as dificuldades? Quais são as potencialidades? Porque nós não podemos ser ingênuos, principalmente nós espíritas que temos esse conhecimento, né? Nós não podemos ser ingênuos nesse processo do cuidar, no processo de educar. A gente precisa ter sempre essa consciência, porque popularmente as pessoas não dizem assim, é de pequeno que se conserta o pepino, que se ajeita o pepino, não é assim? Então, é de pequeno que a gente começa a perceber determinados traços de personalidade, determinadas características que são mais difíceis, que são mais desafiadoras, e é lá que a gente começa a atuar. Só que a gente não consegue fazer isso se internamente a gente não está disponível para a criança, né? Então, nem sempre a gente consegue colocar essas coisas todas em prática, porque a nossa vida é muito exigente, né? Nós somos todos muito demandados pelo trabalho, pela vida em sociedade, os problemas pesados do dia a dia deixam a gente cansado, né? Nervoso, e às vezes a criança chega em casa, você chega em casa de noite, a criança só quer brincar, e você já está ali nas últimas, né? Porque o chefe brigou, porque deu problema com o trabalho que você estava fazendo. E quem é que sofre? Quem é punido? Geralmente é a criança, né? Então, são coisas para a gente ir refletindo, né? Outro aspecto também muito importante é que a gente não para pensar por que ter filhos. Hoje em dia, talvez as pessoas estejam até fazendo mais esse exercício, né? Mas a gente para pouco para pensar por que ter filhos, né? E aí, justamente porque a gente não faz esse exercício de pensar o porquê ter filhos, a gente acaba tendo por vaidade pessoal, porque ter filho corresponde a uma determinada expectativa social, porque a gente imagina que o filho vai trazer uma realização. Tem mulheres que falam isso. Eu só vou ser completa se eu tiver um filho. Essa não é a função do filho. Esse processo pode até fazer parte de alguma maneira, mas geralmente ele vem cercado de tantas fantasias que, quando de fato a maternidade acontece, ela se torna problemática. Por que problemática? Porque a realidade nunca corresponde àquilo que a gente idealizou, àquilo que a gente fantasiou. E aí vem todas as crises, vem as depressões, vem as ansiedades. Por quê? Porque não está encaixando. É que nem aquele brinquedinho de encaixe de criança, né? Que tem as formas e a gente tem que encaixar. Aí, às vezes, a criança está ali tentando encaixar um triângulo em um quadrado. Não vai funcionar, não encaixa, não é? Nossas fantasias, nossas idealizações e a realidade, elas não se encaixam. Então, essa é uma grande frustração também para muitas famílias e dificulta o processo de relacionamento, né? E aí, dentro disso tudo, é muito comum e, inclusive, é até esperado que isso aconteça, que os pais se apaixonem pelos filhos, né? Especialmente as mães, assim, quando tá tudo bem, né? Foi muita fantasia, foi muita idealização, então eu quero proteger, eu quero fazer tudo. E aí cria as crianças como príncipes e princesas, suprindo de tudo, dando tudo, fazendo tudo, às vezes até aquilo que não tem condição nenhuma de fazer, fazem, né? Justamente em nome desse apaixonamento, em nome desse enamoramento, e não enxergam a realidade da vida, sequer enxergam a realidade daquela criança, né? Então, inevitavelmente, o que acontece? Frustração. E por que a frustração? Porque as crianças costumam nos espelhar. Então, assim, ó, você quer uma fonte de autoconhecimento? Cuide de crianças. Cuidando de crianças, você vai perceber todas as dificuldades que você tem, né? Porque a criança, ela é principalmente filhos, né? Para educadores também, para evangelizadores também, mas principalmente os filhos. A criança, ela tem a capacidade de fazer uma leitura do inconsciente dos pais, né? E a reagir diante disso
que é genial. Então, assim, é cada saia justa que a gente fica, que a gente não sabe lidar, por quê? Porque mexe nessas nossas profundezas. Então, assim, receber uma criança para cuidar, ser pai, ser mãe, ser educador, além de uma grandíssima oportunidade de amor, de exercitar o amor, também é uma oportunidade terapêutica. Criança é um negócio terapêutico, né? A gente paga a terapia, mas com criança a gente tem processos terapêuticos gratuitos, se você estiver aberto para olhar e para poder enxergar. Lá no Consolador, Emmanuel faz uma fala que é muito interessante, que ele diz assim, ele está analisando o sistema educacional de modo geral, mas é uma coisa que a gente também pode trazer para os pais, né? Ele diz assim, ó, que de certa forma existe essa sagrada missão de ensinar, mas o sistema educacional ele consegue instruir o intelecto do discípulo, do educando. Só que ainda não deu conta de iluminar os corações dos discípulos. E aí ele arremata com uma frase que é brilhante. Ele vai explicar que essa iluminação dos corações não acontece porque nós, educadores, somos necessitados da nossa própria iluminação. Então, nós também precisamos nos iluminar para poder iluminar corações, para poder iluminar consciências. Então, ser educador, ser professor não é só fazer faculdade, né? Ser educador, ser professor é educar-se, é iluminar-se. Então, a gente pode dizer que educar é a mesma coisa de educar-se. Não existe separação entre uma coisa e outra. Um outro ponto para a gente ir finalizando é a gente pensar assim, ó, educar é um trabalho. Por que a gente acha que só sair, ir para o emprego, ganhar dinheiro é trabalho? Quando a gente vai para o emprego, o que a gente faz? A gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar. Se a gente quer subir de cargo na firma, a gente tem que se esforçar, desenvolver um monte de habilidades. Então, a gente tem essa visão. Mas quando a gente vai cuidar de uma criança, principalmente nós que somos espíritas, né? Que a gente conhece a lei de trabalho, a gente não imagina que isso seja um trabalho. Porque a gente não ganha dinheiro com isso, não é um trabalho? É um trabalho também. E se é um trabalho, da mesma forma que a gente se esforça lá na nossa empresa, né, para poder melhorar, aperfeiçoar, a gente também tem que se esforçar e se aperfeiçoar no trabalho de cuidar das crianças. E aí vem esforços de ordem diversas, a gente tem que estudar mesmo, procurar conhecimento, se informar, buscar se desenvolver para poder exercer o nosso trabalho da melhor forma possível, porque cuidar de criança é missão. Então, como é que a gente quer executar essa missão? A gente tem que ter consciência disso, trazer isso para a nossa consciência. Filho, filha, não é só para amaciar o nosso ego, né? Para fortalecer o nosso narcisismo, as nossas vaidades pessoais. Não. Filho é trabalho. Né? Então, isso significa que a gente sai do trabalho lá às 5 horas da tarde, 6 horas, 7 horas, o horário que for que a gente sai do trabalho, quando a gente chega em casa, o trabalho não acabou, que começa outro trabalho, que é o trabalho de cuidar do filho, e isso para homens e para mulheres, para todos nós, né? Da esposa e do esposo, cuidar de si. Quando chega em casa, o trabalho não se encerrou, né? Mais do que a quantidade de tempo, a gente precisa cuidar da qualidade, né? E aí, lá na pergunta 110 também de O Consolador, Emmanuel recebe a seguinte pergunta: qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel vai dizer o quê? O lar. A melhor escola ainda deve ser o lar, que é onde a criatura deve receber as bases de sentimento e de caráter. Então, olha o que a doutrina está ensinando para a gente: a importância da família, a célula máter, como Joana de Ângeles diz, de toda a estrutura social, né? Então, por mais que os estabelecimentos de ensino se comprometam com isso, eles nunca vão poder dar aquilo que só a família pode oferecer, que são esses valores, essa base inicial. E é justamente nesse ponto que a doutrina espírita tem um papel fundamental,
que é fornecer o conhecimento para as famílias de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque é a base, é a essência, são as perguntas essenciais da existência humana e que fazem com que, quanto mais precocemente o indivíduo tiver essa noção, melhor ele vai caminhar pela vida. Menos desespero, menos angústias, menos traumas, não é? Então, a doutrina nos ensina que, da mesma forma que a gente coloca um filho, por exemplo, para ir para a escola, a gente também precisa colocar o filho para ir para a educação, é para a evangelização, né? Por quê? Porque a evangelização é onde ele vai adquirir também, junto com a família, esses conhecimentos sobre a vida, sobre o espírito que todos nós somos, não é? E aí, como é que a gente faz, Emmanuel, para poder renovar os nossos processos educativos, para poder melhorar o mundo, já que a gente sabe que a infância é tão importante? E aí ele vai dizer o seguinte para a gente, ó, que as escolas todas vão se renovar, os processos pedagógicos vão se aperfeiçoar, né? A gente vai adquirir novos conhecimentos, a psicologia vai contribuir para esses novos conhecimentos, mas o lar é verdadeiramente a fonte de renovação através do evangelho. E um só modelo de mestre que existe, que é a personalidade excelsa do Cristo. Então, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Né? No Evangelho, nós temos todas as respostas para as questões existenciais do viver, né? Enquanto seres encarnados, mas enquanto espíritos também. Então, essa é a nossa missão, né? Enquanto participantes da doutrina espírita, enquanto espíritas que somos, enquanto evangelizadores que somos, né? Compreender esse caráter essencial que é a infância, principalmente a primeiríssima infância, desde o momento que a gente recebe uma gestante, né, na nossa casa espírita, acolher essa gestante até os 6 anos de idade, especialmente. A gente precisa, ó, abraçar essas famílias e oferecer o melhor que nós pudermos em termos de assistência, de instrução, de acolhimento e de orientação. Então, essas foram as reflexões, né, que me vieram para a gente poder fazer hoje, e eu me coloco disponível para a gente conversar. Muita paz e muito obrigada.